Então, pessoal, bem-vindos ao segundo dia aí da escola de verão, né, do curso de XML da escola de verão. Hoje a gente vai ver conceitos bem fundamentais ainda de XML, mas numa perspectiva diferente. Então, ontem a gente viu os conceitos básicos, né, de o que é XML. E aí a gente viu que é uma linguagem de marcação que serve para marcar documentos de qualquer domínio, serve então para marcar, para dar semântica a esses documentos. A gente viu várias questões, né? Por que é importante, por que XML é uma boa solução, ela é flexível, permite definir padrões, é autodescritivo e assim por diante. A gente viu onde é usado, a gente discutiu um pouco de como a XML pode ser implementada em SGBDs e a gente falou também de XML nativo, cujo formato é árvore, certo? Diferente das tabelas lá do modelo relacional. Ontem a gente discutiu um pouco essas questões, né, de modelos de dados, aí a gente viu lá em um slide o que é o modelo relacional, né, que é um modelo que mapeia os dados para tabelas. A gente viu que é diferente do modelo semi-estruturado, né, que usa árvores, que usa grafos, que é o que o XML usa. A gente viu também a parte XML nativa, alguns fundamentos do modelo e casos de uso. Na parte de casos de uso, eu falei para vocês de uma aplicação que usa vários documentos. Hoje mais cedo eu tive uma reunião e a gente discutiu nota fiscal eletrônica. Todo mundo sabe o que é nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica ela, está em implantação ainda no Brasil, né, desde 2008, 2009. Então, ela começou a ser implantada em 2008 e 2009 por indústrias, né, por setores da indústria. E agora, acho que é o plano até o final de 2012 ter todos os setores aí com a nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica é um documento XML, certo? E por que é um documento XML? Justamente por isso. Imaginem todos os serviços, todas as empresas, todos os componentes da indústria enviando lá para a Receita suas notas fiscais. Usando qual formato? Usando qual padrão? Usando o quê? Então, aí o governo definiu o padrão, né, usando o XML Schema, que é a linguagem de esquemas de XML, de maneira que o Brasil inteiro agora sabe o que é XML. Não, eles não sabem o que é XML. Todo mundo usa sem saber, né? Então, nota fiscal eletrônica é um grande exemplo aí nosso de utilização de XML com sucesso. Então, o XML nativo, né, novamente, é a árvore, né? Então, ele mapeia os elementos do XML, os atributos de XML, os valores que estão dentro dos elementos, dentro dos atributos, para nodos em uma árvore, certo? E essa relação de um elemento contém outro, um elemento contém um atributo contém um valor, esse elemento de conter está expresso ali na nossa árvore, então, pelas arestas, certo? Então, tudo isso a gente viu ontem. Hoje, a gente vai ver a parte de modelagem de dados XML, porque o que acontece? Como é que a gente aprendeu lá o modelo relacional? A gente aprendeu o que era o modelo, né, tabelas, as restrições, e depois a gente aprendeu a parte de modelar os dados. Como é que a gente define que aluno vai virar uma tabela, que professor vai virar uma tabela, mas que o número de matrícula do aluno vai ser um campo do aluno, né, da tabela aluno. Essa é a modelagem, né? Como é que a gente pega os dados e armazena nas tabelas. Então, agora a gente vai discutir um pouco da modelagem de dados XML, que é diferente, né, da parte da modelagem relacional. Então, vamos fazer isso através de exemplos, certo? Acompanha aqui. A Amazon. Todo mundo já comprou livros na Amazon, né? Site de compras aí de livros e DVDs começou com livros, né, e agora vende de tudo na Amazon. Então, o que tem na página da Amazon? Fiz lá uma busca por XML e retornou esse livro ali, Beginning XML, a 4ª edição. Quais são os dados, quais são as informações que tem nessa página? Várias coisas, certo? Então, tem ali o título do livro, os autores, o preço. Esses dados todos podem ser armazenados num documento XML, certo? E o que tem nesse documento? Deixa eu ver. O que tem nesse documento? Tem aqui, então, vai ser uma lista de livros, né? A Amazon não vende só um livro, vende vários livros. E um desses livros, então, vai ser o meu livro cujo título é o Beginning XML. Então, tem o elemento book
né, que termina aqui, e tem todos os dados daquele meu livro. Então, tem o título, tem os autores, tem o tipo, tem o preço normal, tem o preço da Amazon, tem o quanto que o cliente vai poupar, né, se comprar na Amazon, qual é a percentagem desse desconto, tem o preço do livro usado. Fácil? Tudo bem. Esse livro na Amazon. Se a gente for para um outro site, Bookpool, que agora não existe mais, mas a Bookpool era o site de compra de livros técnicos, até pouco tempo atrás. Então, lá eu fiz a consulta sobre XML e retornou vários livros, retornou esse mesmo livro da Amazon. Peguei os dados dele, exatamente o mesmo livro. Não, não é exatamente o mesmo livro, é um outro livro parecido. Então, tem o título, aqui, em vez de ter a lista de autores, ele coloca só o primeiro autor, et al. Et al quer dizer etc., em outras palavras. O tipo, aí a data de publicação está dividida em mês e ano. O tempo de entrega, ó, 24 horas, se está em estoque ou não. É o mesmo livro com outros dados, com outras informações. Barnes & Noble, minha livraria americana favorita. Está ali o livro, vamos ver. Agora, ó, na livraria anterior, estava separado em mês e ano. Agora é um elemento só, data de publicação. Está o mês e o ano tudo ali dentro. Então, o que a gente percebe com isso? A gente percebe que, para o mesmo livro, dependendo do site, a gente tem dados iguais e dados diferentes e estruturas diferentes. Então, por exemplo, os dois têm data de publicação, tanto a Bookpool quanto a Barnes. Porém, data de publicação é elemento e aqui data de publicação é composto de 2 elementos. Qual é a melhor modelagem? São esquemas diferentes, né? Esquemas diferentes para modelar a mesma aplicação, venda de livros. Qual esquema é o melhor? Não sei, né? O vocabulário é mais ou menos parecido, os elementos são mais ou menos parecidos, os atributos também. Aqui, ó, livro tem 2 atributos, aqui livro tem uma figura de atributo, livro tem uma figura de atributo. Então, é tudo mais ou menos parecido. Mas qual é o melhor? Não sei. Então, agora a gente vai entrar em algumas discussões justamente sobre isso. Qual é a melhor modelagem para qual tipo de aplicação, para qual tipo de coisa. Então, olha só, para fazer um paralelo, um modelo relacional a gente sabe bem, certo? Para quem não sabe, está aqui como faz a modelagem no relacional. Então, tem as 3 fases, a modelagem conceitual, né, ou semântica, a modelagem lógica ou da estrutura e a modelagem física. No modelo relacional, a gente mapeia todos os conceitos, todos os dados para entidade, atributo e relacionamento. Lembram disso? Entidade, atributo e relacionamento. E tipos e restrições. E geralmente a gente usa o ER, né, um diagrama ER, para expressar essa modelagem. Na modelagem lógica, tudo vira tabelas, colunas, os relacionamentos, as visões, e aí a gente tem formas normais, né? E a gente pode fazer, então, essa implementação usando o DDL, né? Data Definition Language, SQL. E a parte física, que geralmente, introdução ao banco de dados, a gente não conversa muito. Então, se a gente for fazer um mapeamento dessas etapas da modelagem para o XML, aqui está o resultado. Tá? Então, esse é um artigo que eu publiquei, Moro sou eu, com o pessoal lá da IBM no Sigmod em 2007. Esse artigo propõe justamente esse mapeamento. A gente sabe fazer a modelagem relacional muito bem. Todo mundo de banco de dados sabe fazer isso muito bem. Será que a gente pode aplicar essas etapas no XML? E aí a nossa conclusão foi que sim, mas com as devidas alterações. Então aqui, enquanto a gente define entidades, atributos e relacionamentos, na fase conceitual, na fase semântica da modelagem, a gente vai definir os nomes. Qual é a taxonomia? Qual é o vocabulário? O meu cliente, eu vou chamar de cliente ou vou chamar de pessoa? Endereço. Quantos endereços eu vou ter? Só um? Ou eu vou ter endereço de entrega? Endereço do cartão de crédito?
Como é que vai ser esse endereço? Então, a gente define essa taxonomia, esse vocabulário e o relacionamento, né? Tem que definir que o cliente vai poder comprar livros, né? Então, vai ter lá um elemento cliente e um elemento livro. Na parte lógica, onde a gente definia as tabelas e as colunas, né? Qual é a diferença do conceitual para o lógico? Conceitual é abstrato, lógico, lembram? Então, conceitual é uma visão abstrata dos dados. Lógico, já vai depender do tipo de SGBD que a gente vai usar. Então, aqui, considerando que a gente vai usar um SGBD XML, o que a gente tem que ver? Definir quem serão os meus elementos, quem serão os meus atributos, que tipos de valores eu vou conter e como que eles vão se relacionar, como é que vai ser esse alinhamento, certo? Então, primeiro eu defini o meu vocabulário, depois eu defini os meus elementos e os meus atributos. Na parte física, no XML, a gente vai escrever o esquema e, opcionalmente, a gente pode ter exemplos de instâncias para deixar aquele esquema mais claro. Porque aí é que está. O esquema, uma das grandes diferenças entre o relacional e o XML. Relacional, o esquema é fixo, é uma tabela que tem 10 colunas. Ponto. No XML, o esquema é variável, é um elemento que pode ou não conter outros. Tá? Então, esse esquema variável, essa variabilidade do esquema, fica mais claro se eu escrever uma instância do meu documento para aquele esquema. Faz sentido? Então, agora a gente vai ver exemplos dessas coisas todas. Então, vamos lá. Estudo de caso. Como modelar com modelo relacional quando se tem uma grande variabilidade de esquema. Lembram disso? Então, vamos lá. Produtos de um catálogo eletrônico, como a Amazon. Tá? Pode ser uma loja de departamento que vende de camisas a TV, americanas, lojas americanas. Vende de tudo lá. Tem camiseta, tem roupa, tem eletrônicos, tem CDs, tem DVDs, tem de tudo. Como é que eu vou fazer o projeto relacional? Como é que eu vou transformar esses produtos em tabelas no meu modelo relacional? Pode fazer uma tabela com as características, né? Tamanho, cor. Pode ser uma tabela? Hã? Vai dar problema se for só uma tabela. Qual é o problema de se for só uma tabela? Porque nem todas as características para todos os produtos. Nem todas as características aparecem em todos os produtos. Então, olha só, qual é o problema? Vamos lá. Então, a primeira solução, faz um tabelão, produto, e aí coloca tudo lá. O identificador, o preço, o tamanho, a cor, o tecido, o peso, tamanho da tela, se tem som estéreo ou não, tudo lá no tabelão. Muito bom. Essa é uma solução válida. Ela é super simples, é um tabelão com tudo. Grande problema, valores null. Valores null. Por quê? Camiseta tem tamanho, cor, tecido. Não tem peso, muito menos tamanho da tela. Então, peso e tamanho da tela vão ficar null. Som estéreo em camiseta também vai ficar null. Tá? Então, é uma solução simples, imediata, mas tem problemas. Segunda solução. Ah, professora, então divide. Cada tipo de produto vai ter a sua tabela. Então, eu vou ter ali os atributos comuns, o identificador e o preço. Todas as minhas camisetas vão estar na tabela camiseta, todas as minhas TVs vão estar na minha tabela, TV. E vou fazer chaves estrangeiras para produto, né? Porque eu preciso do preço e do identificador dessa camiseta. Faz sentido? Excelente solução, né? Então, eu vou ter uma tabela para cada categoria. É um pouco mais complexo que esse aqui, mas eliminou o problema dos null. Agora não tem null. Porém, junção, né? Junção é uma das operações mais caras que a gente tem no banco de dados relacional. Então, para eu saber todos os dados da camiseta, eu vou ter que fazer uma junção aqui. Ok, essas são as duas soluções mais simples. O que mais que eu posso fazer? Por exemplo, posso ter um único tabelão, onde eu vou ter o identificador do produto, o atributo e o valor. Então, eu vou ter aqui, para representar a camiseta, eu vou ter umas 4 ou 5 linhas, um para cada atributo, um para cada valor. Então, eu vou ter lá o atributo tamanho e o valor daquele atributo, o atributo cor e o valor daquele atributo, o atributo tecido e o valor daquele atributo.
Tá? Esse aqui é o esquema vertical que a gente chama. Ele continua simples, super simples, porém, ele vai ter junções de linhas. Aqui a gente tem que fazer junções de tabelas. Aqui, para saber todos os dados da camiseta, eu vou ter que fazer a junção de todas as linhas que têm o mesmo identificador daquela camiseta. Todo mundo enxerga isso? Então, são 3 soluções que funcionam, mas que têm problemas. E agora, a solução melhor delas. O identificador e o preço, todos os produtos têm, e o resto é uma descrição em XML. É uma descrição em XML. Pronto. Então, aqui eu vou colocar, se for uma camiseta, coloco os valores, os elementos para a camiseta. Se for uma TV, coloco os elementos para a TV. Faz sentido? A questão é, como é que modela esse documento? A questão continua, certo? Mas eu dei um jeito de colocar aí dentro do relacional. Agora é que vem a questão. Aquele documento XML, como é que eu vou modelar aquele documento XML? Tem várias opções, a gente vai ver 3 ou 4 delas, 4, tá? E tem várias outras opções que a gente pode usar. Importante, os exemplos que a gente vai ver agora, todos eles usam a linguagem XML Schema para definir o esquema. A gente tem 2 linguagens de definição de esquema, que são as principais. DTD e XML Schema. Tá? Os exemplos aqui vão ser em XML Schema. Vocês vão entender mesmo sem saber nada de XML Schema. Depois, a gente vai ver como especificar usando o DTD. Então, DTD a gente vai aprender hoje ainda. XML Schema é só para vocês saberem que existe e para terem uma noção como é que funciona. Então, qual é o exemplo aqui? Eu peguei só uma parte daquela minha aplicação lá comercial. Endereço, tá? O endereço, eu vou armazenar 3 endereços diferentes. Olha a complexidade do negócio. 3 endereços diferentes. Onde a pessoa mora, o endereço de cobrança, que geralmente é o endereço do cartão de crédito, e o endereço de envio. Porque lembra, eu posso comprar e mandar entregar na casa de vocês. Tá? E o endereço de cobrança é o endereço do meu cartão de crédito, que pode ser o endereço da minha casa ou pode ser o endereço aqui do UFMG. Cartão corporativo. Jura, né? Então, pode ser o endereço do cartão corporativo, né, da empresa, o endereço da minha casa e o endereço de quem vai receber. Então, são 3 endereços. Todo mundo concorda que eles podem ser diferentes. Tá, eles podem ser iguais, mas eles podem ser diferentes. Então, vamos lá. Russian Dolls é o nome da primeira técnica de modelagem. Todo mundo sabe o que são as bonequinhas russas, né? Aquelas que vai uma dentro da outra. Tá ligado? Tá. E aqui são os Beatles, ó. Para quem está de longe e não consegue ver, é as bonequinhas russas dos Beatles. Então, essa técnica, o que ele faz? Isso aqui é representação usando XML Schema. Essa linguagem que a gente não vai aprender, mas que vocês são espertos o suficiente para entender. Então, ele colocou aqui, vai ter um elemento que vai ser a ordem de compra, vai ter um tipo complexo e esse tipo complexo vai ter um endereço. E esse endereço vai ser uma sequência de 3 elementos. Então, o elemento endereço contém 3 elementos. O endereço permanente, o endereço de cobrança e o endereço para onde vai enviar. Então, ele colocou uma dentro da outra, que nem as bonequinhas. Coloca um elemento dentro do outro. Fácil? Então, tá bom. É muito bom, ele tem um elemento global. Todos os outros são aninhados, né? Vai aninhando um dentro do outro. Super fácil de usar. Porém, não tem reusabilidade. Se eu precisar definir endereço para outra coisa, endereço do fornecedor, como é que eu vou reusar esse endereço? Não vai, né? Vai fazer copy-paste e vai colocar em outro lugar. Isso não é reusar. Reusar é definir uma vez só e reusar o que está definido. Tá? Então, ele não permite reusabilidade. E a mudança é sempre dentro do escopo. Se eu mudar, então digamos que eu fiz isso. Tem o endereço do cliente, tem o endereço do fornecedor. E depois eu resolvo mudar o endereço permanente. Para eu mudar todos os endereços permanentes, eu vou ter que sair procurando todos os endereços permanentes, certo?
Então, a mudança, qualquer mudança fica aqui dentro. Se eu quiser fazer uma mudança global, eu tenho que editar todas as partes onde ele aparece. Fácil? Outro exemplo. Outro tipo de modelagem. Fatias de salame. Sabe fatias de salame? Todo mundo já comprou salame, né? Fica uma do ladinho da outra assim, né? Então, esse aqui é o fatias de salame. O que é que ele faz? Em vez de colocar um elemento dentro do outro, ele coloca um do lado do outro. Olha só. Então, cada um vai ter um elemento para o endereço permanente, um para o de envio, um para o de cobrança, certo? E depois ele define os 3 desse tipo de endereço aqui, certo? Agora permite reusabilidade, por quê? Qualquer outro endereço que eu definir, é só usar tipo endereço. Aqui, tipo endereço. Ele está definindo aqui, ó. Esse elemento endereço, ele tem o permanente, os 3 endereços aqui. Então, qualquer outro que eu queira usar, é só colocar aqui também. Está reusando o mesmo endereço, a mesma estrutura de endereço. Não é o máximo? Tem mais uma. Venetian Blinds, as venezianas. Venezianas é legal, né? Venezianas é aquela coisa que fica na janela, assim. Tá ligado? Mexe mexe tudo. Agora é um pouquinho diferente. Ele criou um tipo de endereço e disse que os 3 endereços têm aquele tipo. Daqui a pouco eu vou colocar um do lado do outro para a gente ver como é que eles se comparam. E o último é o Jardim do Éden. Porque todo mundo é global. Já vou mostrar para vocês. Fica mais fácil assim.